A dinâmica da culpa dentro de um relacionamento narcisista, né? Isso funciona de uma forma que traz como uma base, na verdade, utilizar dessa ideia, né? Se utilizar desse sentimento, se utilizar desse artifício para que o narcisista, ele de alguma forma domine, ele tire vantagem do codependente, né? E continue perpetuando e às vezes expandindo o ciclo de abuso narcisista. E a culpa, ela funciona não só dentro do cenário narcisista, mas trazendo esse enfoque, principalmente dentro do relacionamento íntimo amoroso com a pessoa que sofre do transtorno de personalidade narcisista, certo? Acontece que o codependente, né, ele vai cada vez mais se abrindo pro narcisista. Então ele vai se tornando mais vulnerável e também ele confia mais no narcisista. Isso faz parte de um relacionamento saudável, só que, né, isso não é, de fato, um relacionamento onde as pessoas ali, elas estão envolvidas, onde as pessoas, elas estão, de fato, se abrindo igualmente uma para outra. Elas estão se entregando pro relacionamento e para essa outra pessoa. Porque o narcisista é como se estivesse sempre, de alguma forma, anotando, de alguma forma, gravando e fazendo ali arquivos sobre as tuas características, né? Com o passar do tempo, isso vai cada vez mais aumentando e o codependente, ele vai cada vez mais ficando na mão do narcisista. E a culpa que eu falo aqui também não é a culpa, sei lá, de um crime, não é a culpa de uma coisa super grave, é a culpa de pequenas coisas que acontecem no dia a dia. Só que o narcisista, ele, como ele tem esse controle sobre o codependente, né? E principalmente porque o codependente não percebe esse poder que está na mão desse parceiro, dessa companheira, ele se torna uma presa fácil. E afinal de contas é isso que o narcisista ele gosta. Ele gosta de pessoas que são presas fáceis. Então são pessoas que têm empatia, são pessoas que têm essa abertura, que querem se conectar. E o narcisista vem muito belo ali fingindo que alguém que quer se conectar, fingindo que alguém que também quer se abrir para outra pessoa, só que no fundo não é nada disso. Então ele pega pequenas coisinhas do dia a dia e começa a jogar na cara, né, da outra pessoa, como a gente fala popularmente. Ele começa de alguma forma cutucando a pessoa, ele começa de alguma forma sempre lembrando de pequenos erros, de pequenas falhas, para que ao longo do tempo esses pequenos erros, essas pequenas falhas e pequenos detalhes, eles acabem se acumulando. Porque imagina uma pessoa todo dia te falando de alguma coisa, de uma forma te negativando, te lembrando que tu errou alguma vez, te lembrando de alguma forma que tu cometeu algum erro, entende? Isso acaba sendo extremamente destrutivo, não só para a pessoa que está se relacionando com o narcisista, mas para o narcisista também, só que ele não percebe. E como consequência, isso acaba prejudicando o laço entre os dois e acaba prejudicando o relacionamento em si. E a culpa é uma coisa muito complicada de se lidar, né? A gente não se abre, a gente não tem essa... A gente não se oportuniza, acredito eu, esse é um bom termo, a estar falando sobre esse sentimento de culpa. Porque a culpa ela vem acoplada, ela vem de alguma forma muito carregada do sentimento de vergonha. Então, consequentemente, né, é uma coisa meio óbvia que a gente não vai estar falando sobre. E, de novo, são pequenas coisas, pequenos deslizes, pequenos erros, pequenas falhas, como tu queira chamar, que o narcisista utiliza para estar dominando, para estar de alguma forma manipulando o codependente. E tu pode pensar, né? Mas são tão pequenas, são tão detalhes, são coisas tão sutis. Como é que uma pessoa vai se deixar dominar, né? Por outra tá mostrando aquilo para ela? Por que ela vai estar sendo afetado? É porque dentro de um relacionamento, né, desse ciclo de abuso narcisista, o codependente ele vai cada vez mais ficando na mão do narcisista. E um dos motivos principais é porque ele deposita muita coisa no narcisista. O codependente, ele acaba transferindo, ele acaba espelhando naquele parceiro, naquela companheira, muita coisa, entende? Então a imagem do narcisista, né, não como narcisista, porque a pessoa que está envolvida geralmente nem sabe, né, sobre isso, mas essa pessoa com a qual se relaciona e que, né, tem um transtorno de personalidade narcisista, ela acaba sendo uma pessoa que o codependente, ele vê ela como uma deusa, como um deus, com alguém que a pessoa coloca no pedestal. Então tudo que essa outra pessoa falar, né, o narcisista, tudo que ele e ela falar, a pessoa, né, codependente, ela vai acatar de um jeito ou de outro. Ela pode até às vezes ficar com o pé atrás, meio que tipo, será? Será que é mesmo assim? Né? Ela pode ficar com uma dúvida, com uma incerteza. Só que o narcisista ele sabe muito bem identificar quando a pessoa fica com o pé atrás, e com certeza ele e ela vai detectar e vai fazer alguma outra manipulação, e o codependente, consequentemente, ele vai acabar cedendo, ele vai de novo ser manipulado,
e ele vai ficar na mão do narcisista de novo. E porque isso faz parte do ciclo de abuso. Se o codependente sair desse ciclo, o relacionamento termina. É basicamente isso. Porque ou o narcisista de alguma forma vai esculachar mais ainda, né? Ele vai manipular, ele vai apertar mais esse laço, digamos, essa rédea, ou ele vai sair, porque a pessoa já não faz mais parte daquele cenário ao qual é favorável ao narcisista. Porque ele não quer com ele uma pessoa que é autêntica, ele não quer uma pessoa que está com ele, que ama, para estar com ele uma pessoa que seja segura de si, ele não quer uma pessoa autônoma, ele quer uma pessoa dependente. Tanto que vem o termo, né? Um dos motivos está conectado a essa questão da dependência de fato. O codependente precisa do narcisista, e sim, né? Se tu tá pensando, o narcisista também precisa do codependente. Só que o narcisista finge que não. E o codependente, com a vulnerabilidade, com a questão da abertura, com a questão de mostrar as suas emoções, de confiar no narcisista de verdade, porque ele confia, aí ele se torna uma presa. E aí vem essa questão de ele completar esse ciclo, porque daí o narcisista, ele vai aparentar ser alguém confiante, ele vai aparentar ser alguém que consegue lidar com tudo muito facilmente, alguém que é muito confiável, entende? Então o codependente, que é uma pessoa que está ali buscando, né, esse sentimento em si e não consegue achar, ele vai buscar no externo. E o narcisista, ele quer uma pessoa, né, com essa aparência para que dê esse contraste e, principalmente, para que ele tenha o suprimento necessário para ele se sentir dessa forma com a qual ele se expõe ao mundo. Porque, no fundo, o narcisista sabe que é uma farsa. O narcisista sabe que aquela imagem que ele projeta para o exterior não é a verdade. Que, no fundo, ele é, assim como um codependente, uma pessoa que depende de validação externa, é uma pessoa que depende dos outros para se sentir bem, é uma pessoa que, no fundo, se sente incompleta. Só que o narcisista, por esconder isso dele mesmo, né, até certo nível, obviamente, ele vai externalizar o oposto, porque ele quer esconder aquilo ao contrário do codependente, e ele não vai externalizar. Ele vai cada vez mais reprimir, ele vai cada vez mais tentar esconder. E ele estando com uma pessoa que fica toda hora externalizando algo sentimental, uma pessoa que fica se abrindo, uma pessoa que está se doando de fato, para o narcisista aquilo é muito bom. Porque essa pessoa vai fazer de tudo para estar com o narcisista, para não ficar sozinha, para não se sentir invalidada, para não se sentir de alguma forma abandonada. A mesma coisa que no fundo tem o narcisista. Só que daí o narcisista ele tá tendo aquele suprimento externo, né? A pessoa tá vindo e tá fomentando, ela tá alimentando aquilo no narcisista. Então, consequentemente, o narcisista ele diz, tudo bem, eu sou uma pessoa que é confiante, eu sou uma pessoa que é autônoma, sou uma pessoa que domina essa outra que está aqui comigo, então eu sou bom, eu sou, né, tudo certo comigo. Entende? Então é uma correspondência que vem a partir dessa culpa. É isso então, obrigado e até um próximo vídeo. Tchau!